Alô, seguidores da RDK, estamos aqui para mais um programa Lauri Conversando com os Amigos. O nosso programa que tem o apoio da Carsul Veículos, a casa que tem, há 16 anos realiza sonhos, como diz o nosso amigo Eduardo Chimia, que ele não vende carro, ele realiza sonhos. Então, há 16 anos no mesmo lugar, na Benjamin 3001, no comecinho do Montanha, ali no lado da IMEC. Parando na sinaleira, você olha e já vê os carros da Carsul Veículos. E se o Eduardo não tiver o carro que você deseja, ele vai atrás e consegue. Ele, se quiser desfazer um bom negócio, apareça na Carsul Veículos. E hoje, na nossa conversa com amigos, resolvi convidar um amigo que faz um tempinho que a gente se conhece, né? Até tem o mesmo sobrenome da minha mãe, né? São meio parente aí. Mas que jogou muito futebol e tem muitas histórias para contar pra gente. José Carlos Ecker. Foguinho, tudo bem, Foguinho? Tudo bem, Lauri. Satisfação mesmo do teu programa aqui. E contar um pouquinho daquilo que a gente viveu, os 15, 16 anos do futebol. E também outras coisas, né? Falou da igreja, né? Então a gente vai abordar diversos assuntos. Então tá. Foguinho, a gente sempre começa o programa assim, falando um pouco assim, para quem não conhece. Às vezes o pessoal conhece o Foguinho, mas não sabe como foi o começo da vida do Foguinho, né? Da onde ele nasceu, a família, irmãos. Tu nasceu em Cruzeiro mesmo? Nasci em Cruzeiro do Sul, mais precisamente no interior, localidade Bonfim. Bonfim. Isso. A gente tínhamos comércio lá. Meu pai era do ramo comercial e depois estudei em Lajeado, estudei em Cruzeiro, estudei em Bonfim e a vida foi indo, a gente foi levando de uma maneira normal. Tua família é grande ou são só? 3 irmãos, a Maria Helena é a mais velha, a Maria Helena é a diretora do Madre Bárbara, daí eu sou do meio e tem a Ana Lúcia que é a mais nova e também se aposentou como professora do Madre Bárbara e na linha sítio lá no Colégio Estadual. E teve uma infância boa, né? Porque a gente que se criou no interior, a infância sempre foi legal, né? Mas era muito bom e a gente não tinha aquele negócio de ganhar presente, né, naquela época, né? A gente inventava os brinquedos, né? Inventava aquela carreta para descer o barranco do rio, aquelas coisas assim, sentar numa palha de coqueiro em cima num potreiro para descer. Então, as coisas saudáveis, coisas saludares. E o que a gente tinha como lazer, assim, eu sempre cito assim, ou a gente jogava bola, ou a gente caçava passarinho, ou caçava priá. Eram as 3 coisas. Hoje nós íamos tudo preso, né? Preso, né? Na época era tudo liberado, né? Assim, né? Mas então era gostoso. Eu sempre conto que, tu sabe onde eu moro ali, nós tínhamos um campinho ali no potreiro do Zeli. A gente pegava uma bola, dava um balão, quando ela picava, dava estouro, em 2 minutos tinha 10, 20 gringos. E jogava tudo, futebolzinho, pé descalço, na roseta, né? Sim. Mas não entrava, né, Loli? Porque o couro do pé dessa grossura, né? A gente vivia de pé no chão, né? Pé descalço. Sim. Mas era bom. Eu sempre digo, claro, talvez quando nossos filhos ou nossos netos tiverem a nossa idade, eles vão dizer, nós tínhamos uma infância boa, né? Para eles é diferente, mas eu acho que a nossa geração teve uma infância boa e saudável, né? Porque, poxa, a gente em domingos, a gente ia para as roças comer, mascar cana de açúcar, comer laranja, fruta de China. Então, era coisa diferente, né? Era muito bom. Então, eu me lembro que quando eu ia no João de Deus, em Cruzeiro, nós tínhamos um professor de artes industriais, eu acho que chamava, era lá de Estrela. Aí um dia ele pediu para trazer umas latinhas de azeite junto, aquelas quadradinhas. E aí ele cortou aquelas latinhas de azeite com aquela tesoura que a gente nem conhecia ainda, né? Sim. Fez uma gabina e fez uma carroceria. E ele trouxe umas rodinhas de madeira, os pauzinhos, nós fizemos caminhãozinho. Isso nós já tinha 14, 15 anos, não, 13, 14 anos, né? Sim. Então foi uma coisa inédita. Eu ganhei 2 presentes na minha vida de Natal, quando eu tinha uns 10, 12 anos, que eu me lembro que eram 2 aviãozinhos. Uns aviãozinhos, tinha uma hélice, eu quase matava correndo. Pra ver aquela hélice girando, cara. Então você vê hoje
Uma criança ganhar aquilo vai jogar no lixo, né? Mas era gostoso, que a gente fazia aquelas rodas, pegava aquelas rodas de carroça e saía correndo, fazia um arame assim, né? Então era muito divertido. A gente botava a cabeça funcionar também nesse verdade, sentido, né? Hoje assim, eu me lembro da época assim, de piá que a gente era. O Natal parecia que levava uma eternidade para chegar. Chegava nunca. Hoje a gurizada. Ganhava uns docinhos no Natal. Hoje a gurizada ganha presente semanalmente, às vezes, aí quer isso, quer aquilo, e os pais às vezes até para suprir uma ausência, alguma coisa assim, porque hoje é diferente o mundo da nossa época, dos nossos pais, né? Sim. Que a mãe geralmente era do lar. E o pai botava a comida para dentro de casa, né? Sustentava a família, né? Então hoje é uma necessidade, marido e mulher, praticamente trabalhar os dois, né? O outro tem uma vida. Outro tem um cara que ganha muito dinheiro, né? Senão, obrigado os dois trabalhar. Então tem essas diferenças também, verdade, assim, né? né? Da As nossa crianças época desde e hoje. pequenininho já vão para uma creche, né? Sim. A gente ficava em casa. Sim. O mais velho cuidava do mais novo e assim ia indo, né? Eu fugia para ir nos vizinhos para brincar, de noite chegava em casa levava uma tunda, mas era tudo bom, e outro dia ia de novo. Deixa apanhar, né? Tudo era festa. Hoje bate no filho, Eu acho que assim, também, eu até algumas relato. coisas eram exageradas, né? Eu relato assim, às vezes, assim, conversando, eu digo assim, perdi meu pai, o pai tinha 48 anos, eu tinha 16, mas tinha aquele negócio assim, sabe, nunca beijar o pai, essas coisas assim, filho homem beijar o pai, era meio, sabe, tinha aquele distanciamento nesse sentido. Eu sempre dizia assim, se eu tivesse meu pai hoje, eu ia encher ele de beijo e coisa. Eu beijo meus amigos, é um baixinho, veja, vem uma carequinha assim, pra mim não beijo naquela careca dele. O baixo é ligado. Então, o baixo eu quero trazer aqui, depois tu me dá o telefone, se ele quer ligar pra ele. Mas é bem assim, eu também perdi meu pai cedo, meu pai também morreu com 49 anos, eu tinha 14 na época, então fez muita falta pra mim. Pra mim fez muita falta, porque eu era o mais novo da família, né? Nasci bem depois, então. Mas a gente sobreviveu, né? Com certeza, e bem educado, graças a Deus. Aí tu estudou em Cruzeiro também? Eu comecei... Pegou o João de Deus já, não? Não, eu era Anitta. Anitta. Eu estudei o primeiro, segundo, terceiro na escola em Bonfim, hoje é o nome do falecido meu avô, pai do meu pai. E daí, quarto ano eu fiz na Anitta Garibaldi. Mas na época eu não sei se não era o João de Deus lá na Era o Santa Terezinha, eu acho, uma coisa assim, não era? Era naquela escola no lado da igreja ali? Não. A Anitta é lá perto do Zairão, mas ali que eu estudei. Sim. E daí o quinto ano eu fiz no Fernandes Vieira. Tu já veio para a cidade grande, né? Só que daí na nossa época, não sei se chegou a fazer, a gente tinha que fazer, da quinta para a primeira série, tinha que fazer o exame de admissão. Sim, eu não cheguei porque eu peguei a primeira turma do ensino fundamental. Eu sei que os meus amigos, eu rodei na quinta série, que eu aprontava muito, né? Sei. E aí meus amigos foram, eu era terrível. Aí meus amigos foram pro ginásio. Sim. Só que o ginásio era 4 anos, né? Isso aí. E aí no outro ano entrou o fundamental. Aí eu ganhei aquele ano que eu tinha perdido e formei junto com eles. Só que eles no ginásio e a gente era fundamental, né? Sim. O ginásio era de noite em Cruzeiro e a gente estudava de primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Ginasial, né? E daí depois eu também vim pro Castelinho. Eu também, daí fiz o exame de admissão, vim pro Castelinho e daí me formei no Castelinho. Fiz a segundo grau, depois fiz um vestibular para educação física em Santa Cruz, daí fiz 2 semestres, mas daí o futebol começou, isso foi em 79, eu estava no Estrela, o Estrela ainda me treinava só de tarde, daí eu, né, no caso. E daí, em 81 fui para Santa Maria, daí eu fiz o vestibular lá na Universidade de Santa Maria, lá, passei. E daí em seguida fiquei lá 1 ano e pouco, daí fui para o Juventude de Caxias, daí eu larguei o irmão, né? Larguei. Então tu começou no futebol no Estrela? Não, eu comecei no Lajadense, na época da LAI. Nosso juvenil era... Nosso time era o Júlio
Juvenil. Júlio, Sérgio, lateral direito, é do Manteiga, que era gente da Corsã. Sim. O filho dele jogou aqui também, o Maria. Sim. Jogou aqui. Maria, É, Manteiga. O PT, e o Neguinho Juarez, do informativo. Ah, o Juarez. Daí jogava o Joca Schmidt. O Joca. Não, eu jogava de quarto zagueiro nesse time. PT, eu acho que era lateral esquerdo e o Juarez, pois é. E daí era o Joca, o Betinho Rose, e o Gil Ney, um cara que estudava com nós, muito bom na esquerda. Era o Bey, o Farelo e o Nanico. O Nanico faleceu agora há pouco tempo, né? Puta, era um time de respeito, né? Juvenil, 74, 75, tinha um time bom mesmo. E daí 76, daí fui profissional na Lai, né? Uhum. Aí 77, era o senhor Nil, o presidente, pai do Renato. Ele Teixeira. E daí chegou maio, por aí mais ou menos, e fechou a Lai. Fechou a Lai. Fechou a Lai. Foi... Daí eu fui jogar em Teutônia, no Gaúcho, lá, jogando amistoso com eles lá e coisa. Daí o Estrela classificou para jogar o octogonal, 79. Daí o Renato já estava lá e ele estudava junto no Castelinho. Renato Teixeira? Carel. Carel. E daí depois ele disse, o Miguel quer que tu vai lá. Daí eu fui lá, sentei com ele, eu fiquei lá 77, 78, 79. Mas ali tinha muito bom. 78 para mim foi um time. Eu sempre digo assim, time é uma coisa, clube é outra, né, Lauri? Clube às vezes é praticamente nada, mas o time é bom, vamos dizer assim, tá entendendo? Sim. O clube, que o mais organizado que eu joguei para mim foi o Juventude. Organização, estrutura, essas coisas. Mas time para mim foi o Estrela e o de Santa Maria. Os dois times que... Dois times fortes, mas o Estrela naquela época tinha uma estrutura boa, alma lá. É a prefeitura que mantinha, né, Lauri? A gente falando bem, né? Naquela época podia, né? Podia. Hoje, Lauri, hoje vai preso, né? Eu me lembro disso aí, foi quando eu vim para Lajado, em 77, eu vim para Lajado. E aí a gente só ouvia falar do Estrela. Lajado, na época, Lajadense era bem... Foi aquela época de transição, fizeram a junção, né? São José e Lajadense. Daí em 77 estava desfazendo, daí, né? Porque a Lai fechou, né? Daí começou... O Clube Esportivo Lajadense voltou. Aí começou o Miller também, né? O Miller, depois disso, acho que começou... O Miller, eu acho que... Não sei se 77, aí começou aquela turma toda aí. Mas o Estrela, eu sei que jogava o Leoci, né? O time... Juarez. O time ali, o Everton no gol. Everton. Depois foi para Portuguesa, né? Depois foi para Portugal. O Everton, eu na direita, Leoci, Tadeu e o Ademir. Era o Juarez. Jogou contigo aqui, né? Daí era o Juarez, o Ederson, o Silva, Cuca, Alberi e Passos. Era um time de respeito. Nós ficamos 10 jogos sem levar um gol, né? Isso aí é minuto, dá quase 1.900 e poucos minutos sem levar um gol. Porra. Jogando em casa e fora. Era jogar em casa ou fora, nosso time era sólido, sabe? Tinha uma defesa boa e tinha... Não parece a defesa da dupla Grenal, né? Não consegue, é difícil ficar um jogo sem levar um gol. Mas é isso aí, era um time e outra... Jogava pela camisa. Eu digo sempre, Lodi, quando eu tenho a oportunidade assim, de falar alguma coisa, alguém me convida, assim, a gente ganhava para viver, vamos dizer assim. De repente, naquela nossa época ainda tínhamos a luva. Sim. Aí tu pegava a luva, de repente tu comprava um terreninho meio parcelado, comprava um carrinho, alguma coisa. Mas não é que nem hoje, né? O futebol hoje, tu dá um chute na bola e ganha 100 conto por mês, cara. Sim, é verdade. Mas nós vamos fazer um intervalinho aí, depois a gente começa a entrar fundo nesses clubes que tu jogou aí. Dizendo que nós temos o patrocínio da Carsul, né, nosso apoiador, que há 16 anos realizando sonhos no mesmo endereço, o mesmo proprietário, nosso amigo Chinia, está lá para atender vocês. Voltamos em seguidinha.